Eu vou iniciar então cumprimentando o Dr. Celso Batello, que já está aqui no estúdio e vai estar, claro, dando uma aula aqui para a gente, como todas as vezes que ele vem ao programa. Como vai, doutor Celso? Tudo bem? Tudo bem, Beth, graças a Deus. Mais uma vez um prazer imenso em estar com você aqui. A gente agradece muito, viu, Celso? Celso, nós temos então essa matéria falando sobre os 12... Na última vez que você esteve, nós falamos... Os 12 piores alimentos. Os 12 piores alimentos para 2012. E hoje a gente vai falar sobre o que devemos consumir. Não sei se são os 12 melhores alimentos, mas dentro de uma pesquisa, né, quais os 12 alimentos que nós devemos consumir em 2012. Então, vamos à matéria e eu volto rapidinho. Os 12 alimentos que devemos consumir em 2012. Esses 12 itens, que englobam desde frutas até carnes, podem inteirar o cardápio ao longo do ano. Então, está na hora de apreciar as curvas do pêssego que esbanjam vitaminas, o bronzeado do feijão, os cortes suínos mais esbeltos até a polpa volumosa da melancia. O kiwi, o domador da pressão, a carne de porco mais magra e saudável, rúcula, folha antigastrite, acerola, pequena guardiã do genoma, aveia, cereal multiprevenção, a romã, sorte para os vasos, melancia, uma fatia para o coração, feijão, grão de fibra, café, goles que espantam o câncer, pêssego bonito não só na aparência, o ovo da galinha para a cuca, e iogurte hóspedes especiais. Vamos lá, doutor Celso, você tem aí vários itens, né, para a gente estar começando a falar. Eu gostaria que você falasse rapidamente, claro, mas de cada item que nós demonstramos, e se você também está de acordo, claro, né, então a gente sugere o kiwi como domador da pressão, que é o primeiro da lista, e que diz que que há altos níveis de luteína, que é uma substância antioxidante, que além de proteger os olhos, reduz a inflamação nos vasos sanguíneos. Beth, é complicado chegar a fazer uma síntese disso tudo, né? Mas dá para dizer o seguinte, se baseando no que eu sempre falo, aqui, o que dizia o Hipócrates, pai da medicina, não é? Em matéria de alimento, nada faz mal, nada faz bem, depende da quantidade, não é? Aí surgiu um indivíduo chamado Lucrécio que falou, a mesma carne que alimenta um homem pode envenenar o outro. Então há que se juntar esses dois dizeres. Não dá para dizer, por exemplo, que um iogurte, por exemplo, faça bem para todo mundo. Ah, claro, não né? é? A gente estaria generalizando. É uma intenção, generalização, né? muito perigosa, né? O que dá para dizer do iogurte, por exemplo, é que ele é melhor que o leite. Porque ele é fermentado. Porque ele é fermentado, né? Quando o alimento é fermentado, as moléculas são quebradas, né? O grande problema do leite é que o leite, ele é um grande alergeno, ele causa muita alergia, não é? E o iogurte, por exemplo, pelo fato de ser fermentado, a molécula é quebrada. Então, ela vai entrar na vilosidade intestinal ali, sem problema. Ao passo que o leite, né, quando entra na vilosidade intestinal, uma grande parte das pessoas, ele entra meio que sem pedir licença na vilosidade intestinal. E produz aquilo que a gente chama de desbiose, não é? Então, por exemplo, se a pessoa não tiver nenhuma intolerância ao iogurte, é melhor o iogurte que o leite. Não é? Eu gostaria até que você falasse rapidamente de cada item, por exemplo, como eu comecei com o kiwi, e aproveitasse e falasse da ortomolecular, porque hoje fala-se tanto em antioxidantes, e que as frutas têm uma grande quantidade de antioxidantes, que determinado alimento tem antioxidante. Então, o kiwi, como existe essa luteína, o que é um antioxidante para quem ainda não sabe o que significa? Beth, você quer ver uma matéria fácil, né? E que você pode falar sobre qualquer coisa, é você falar sobre antioxidantes, né? Então, eu vejo essas matérias, às vezes, em revistas, em jornais, qualquer coisa é antioxidante, né?
que é um antioxidante? O antioxidante é aquele que evita um efeito maléfico do oxigênio, né? Porque o oxigênio é um grande paradoxo na vida, não é? 97% do oxigênio se transforma em água. Então, muito bem. 3%, no entanto, vai escapar e vai formar os radicais livres, que são oxidantes. É muito fácil entender o que é uma oxidação quando você corta uma maçã, por exemplo. Não é? Logo em seguida ela começa a escurecer. Aquilo é o efeito do oxigênio. É o efeito oxidante do oxigênio. Então, esse fenômeno ocorre nas células também. Tá? Ocorre nas células, levando as células a envelhecerem e a morrerem. Quer dizer, o mesmo oxigênio que nos dá vida, ele pode, em algum momento, oxidar. Oxidar. Fazer adoecer. E fazer adoecer. Você não tenha dúvida, não é? Então, por isso que exercícios inadequados, excessos de exercícios inadequados, longe de serem bons, podem ser deletérios à saúde. Então, quando coloca, por exemplo, no kiwi, que ele tem luteína, não é? Mas mais luteína que o kiwi tem o milho. Ah, é? Entendeu? Tanto é que qual é que vai falar agora sobre... Dr. Shigemi? O Shigemi vai falar. Seguramente ele vai colocar essa coisa dos sabores, né? Vai. Então, por exemplo, o milho é o alimento do elemento madeira que rege fígado e vesícula biliar. Entendeu? É o cereal. Assim como o trigo é o cereal do elemento fogo que rege coração e intestino delgado, o centeio é o cereal do elemento terra que rege estômago, baço, pâncreas, o arroz do metal que rege intestino e pulmão, e a ervilha que rege o elemento água, rim e bexiga. Então, veja só a sabedoria tradicional dos povos, que não dá para reduzir só isso que eles fizeram aí. Claro. Eu quero dizer que isso é uma coisa reducionista. Claro, né? Sim. Agora, o kiwi, Beth, além de ter luteína, ele é riquíssimo em vitamina C. E tem mais vitamina C, por exemplo, que a própria laranja, que o próprio limão. Não é? Então, que é um antioxidante também. Que é um antioxidante importante. Então, qual é o sistema do antioxidante, Beth? Então, o oxigênio, 97% cai aqui e produz água, né? 3% escapa aqui. A gente deve ter enzimas aqui, né? Uma enzima, um nome chamado SOD, né? Superóxido desmutase, que ela desativa num primeiro momento esses radicais livres, essa oxidação. E ela depende da função de magnésio, de zinco e de cobre. Né? Então vamos supor que escape aqui. O que a gente tem que fazer aqui embaixo? Usar vitaminas, minerais, como antioxidantes, como se fossem varredores de radicais livres, entendeu? Vassourinhas que vão varrer os radicais livres, não é? E vamos agora falar um pouquinho da carne de porco. A gente mostrou a carne de porco mais magra e saudável. Cortes suínos magros são ricos em proteínas e vitaminas do complexo B, que zelam pela pele, fígado e sistema nervoso. Exatamente. Durante muito tempo, a coisa dos grandes grupos alimentares, né? Proteínas, vitaminas, minerais e carboidratos, né? Foi feito de uma maneira assim ortodoxa. Então, por exemplo, a carne de boi é igual a carne de porco, né? De modo geral, falando só em proteína. Mas, novamente, à luz da medicina chinesa, que o Shigemi deve falar aqui, a carne de porco, ela age justamente no elemento água, né? Que rege rim e bexiga. E é nesse elemento água que está a energia de essência. Então, por exemplo, a carne de porco, além de conter as proteínas todas, né, todos os nutrientes que você acabou de escrever, é a carne, assim como a carne de javali, né, que age nesse elemento água. Então, há que se comer carne de porco, né? Lógico, quando está excessivamente gordo, mas também não é essa loucura toda que o pessoal fala, né? Eu já falei algumas vezes, é melhor você cozinhar com gordura de porco do que com uma margarina, por exemplo. Eu falei isso no programa passado. Já. Não é?
Então, a gente há que ter coragem, né, de falar essas coisas, como nós já falamos do ovo, criticamos a margarina há muito tempo atrás, essas coisas, e sobre a carne vermelha também, né, Beth? Pois é. Então, eu acho assim, que é melhor que a gente coma de tudo. O que é salutar aí nessa matéria, acho que de tudo, né, dos alimentos que tem aí, é a volta da carne de porco. Não é? E o ovo também. E o ovo também tem aí, né? Tem, opa. E o ovo, porque durante muito tempo se execrou o ovo, né? E, Beth, mesmo na nutrição clássica, né, o ovo era adotado como referência de padrão biológico. Você percebeu? Como referência de padrão biológico. O que é um padrão biológico? Você tem um padrão, e a partir dali você acrescenta conhecimento de outros nutrientes. Aí, de repente, o ovo foi execrado. Não é? Foi, totalmente. Então, sabe-se hoje, por exemplo, aí consta na matéria, né? Que o ovo é um precursor da acetilcolina. Acetilcolina, o que é acetilcolina? Você tem ali a terminação nervosa, né? Tá? Então, para que o impulso nervoso passe de uma célula para outra, existe ali como se fosse um espaço, né? Como se fosse, não, é um espaço, onde a acetilcolina está presente. Entendeu? Sem acetilcolina, esse impulso nervoso, não acontece. Então, por exemplo, o ovo, ele... Então, é o problema das pessoas que têm Alzheimer. Não, o Alzheimer não é só isso, né? O Alzheimer é a destruição, destruição da célula. Porque na matéria diz que os portadores de Alzheimer possuem uma menor concentração desse mensageiro químico. Da acetilcolina, sim. Da acetilcolina. Não é que eu relacionei com o ovo, não. O ovo é bom nesse sentido, né? O ovo, por exemplo, a gema do ovo, tem trabalho mostrando que a menina que ingere mais ovo, ela vai ter uma incidência menor de câncer de mama. Entendeu? O ovo com gema e tudo, né? Ovo com gema e tudo. Porque há médicos ainda, nutricionistas que dizem para não comer a gema. São desinformados. São, né? São absolutamente desinformados. E digo mais, é melhor que seja um ovo caipira. Que é uma delícia. Que é caipira. E é melhor, Beth, que seja um ovo galado. Entendeu? Porque se você come o ovo que não é galado, é um óvulo. Exatamente. Entendeu? O que é ovo galado? Quando o galo cobra a galinha, galha a galinha, né? Ele coloca o esperma dele ali vai formar o ovo. E o ser humano é exatamente a mesma coisa. Óvulo, espermatozoide, aí vai formar um negócio chamado ovo ou zigoto. Entendeu? Então, essa estrutura, ela tem todos os nutrientes, tudo que o ser humano precisa, né, para crescer, chegar até a fase de bebê. E outra coisa, né, a lecitina... Essa pessoa que não come carne, mas ela pode se alimentar de ovo, ela vai estar bem nutrida não também. Não vai. Ela vai estar parcialmente nutrida, porque a proteína do ovo é uma proteína de albumina. É clássica em albumina, né? Mas precisa também de outras proteínas. A lecitina do ovo é uma lecitina boa. A lecitina de soja não vale nada. Você percebeu? Né? Inclusive há trabalhos mostrando que grupo de pessoas que consomem a lecitina de soja pode ter um aumento no seu colesterol triglicérides. Nas alterações de HDL, bom colesterol, e LDL, mau colesterol. Não é? Beth, o que eu digo é o seguinte, não há que se inventar. Aquilo que é sabedoria tradicional dos povos, isso não tem erro algum. Né? Isso foi adquirido ao longo de milênios, não é? Agora vem um pessoal, execra o ovo, execra o café, aí fala do café. Fala, né? Também falamos do café, do feijão que você... O café, por exemplo. O né? café, vamos falar do café. O café é um alimento maravilhoso, não é? Ele tem, o café tem, não sei se tem triptofano, mas acho que tem triptofano e vitamina B6. Né? Quando juntam os dois, você tem o material para formar serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar, aquele hormônio da alegria. Né? Então, longe de ter essa loucura com o café, a não ser, Beth, naqueles casos raros, né,
onde existe uma alergia pelo café, ou aquelas pessoas que tomam café à noite e não conseguem dormir. Café, entendeu? Aí é diferente. Aí cai não é o nosso caso. Não é, não. Aí cai nos dizeres, não, eu tomo muito café. Meu pai tomou café, muito café, e ele dizia o seguinte, ó, se me faltar o pão, o café, o queijo, o vinho, eu tô morto. Olha, ele brincava assim, ele né? foi até 90 e poucos anos, Entendeu? Então, a gente tem que voltar para isso, não é? Aqui na minha matéria fala sobre o café, que a bebida ela tem um alto poder antioxidante e anti-inflamatório. Também tem poder antioxidante. E que justifica a sua proteção contra alguns tipos de câncer. Então, olha, Beth, dá para dizer o seguinte. Todas as vitaminas e minerais, todos os nutrientes, tem um pessoal que fala assim, né? O nutracêutico é aquele alimento que, além de ser alimento, ele tem uma finalidade, vamos dizer, entre aspas, farmacológica, entre aspas, fisiológicos. Por exemplo, é o caso do licopeno com a próstata, né? Que tem no tomate. Que tem no tomate. Essa relação, né? É o caso do licopeno também com o coração. Tá? Então é quando ele tem uma ação mais direta. Mas a minha experiência de estar observando essas coisas todas ao longo de 32 anos, sei lá, eu com a ideologia, com a nutrição, é que, na realidade, todos os alimentos acabam sendo nutracêuticos. Entendeu? Quando são naturais. Quando são naturais. Quando são industrializados. Quando não são industrializados. Ah, sim. Entendeu? Então, quando lá o Sol incide no átomo de carbono, o átomo de carbono incorpora as vitaminas e minerais, o organismo está pronto, está apto, melhor dizendo assim, para receber esses nutrientes. Hoje mesmo eu acabei escrevendo um artigozinho sobre essa coisa do cloreto e magnésio, que o pessoal usa por aí, né? Que foi um padre, né, que colocou, né? Então, tudo que vem de padre, que vem não sei do que e tal, parece que tem um saber científico maior que do médico, né? É uma coisa de mistério. Acontece que esse cloreto e magnésio, como ele não vem da natureza, é a mesma coisa que o cloreto de sódio, sal de cozinha, entendeu? Ele pode depositar no organismo e fazer doença de depósito. E não é para todo mundo que o magnésio faz bem. Dentro da ortomolecular, o que a gente consegue separar o joio do trigo, há pessoas que você não pode dar magnésio. Vamos supor que você tem uma relação muito alta de magnésio em relação ao cálcio, em relação ao fósforo, em relação ao potássio. Você só vai piorar a situação. Ah, é? Só vai piorar a situação. Porque é uma sintonia fina, é uma malha, sabe? É uma teia de aranha, né? Se você muito bem equilibrada. Muito bem equilibrada. E se a gente aleatoriamente tomar qualquer produto, ou seja, um elemento desse, pode tirar todo o equilíbrio. Beth, aproveitando, você pode fugir um pouco da matéria, não, né? Não tem problema. Mas acho que é um assunto de relevância. Está saindo em todo lugar da internet essa coisa de alcalinizar o organismo. Sim. Você chegou a ver? Eu vi alguma coisa assim. O que é alcalinizar? Como é que se mede se o organismo está ácido ou alcalino? É a quantidade de hidrogênio que tem, né? Que é medido pelo pH, que é potencial hidrogeniônico. Sim. Então, o pH ideal é de 7,35 a 7,45, que é o pH do sangue. Né? Então, é até um pouco ligeiramente, às vezes, ácido. Não é? O pH mais ácido que existe no organismo é o pH do estômago, que é 1. Entendeu? Mais ácido. Né? O pH mais alcalino que existe é 8 alguma coisa, que é do duodeno depois de uma refeição. Não é? Então, eu pergunto para essas pessoas que estão distribuindo esse material aí. Né? Alcalinizar o quê? Quando? Aonde? Né? Porque se você alcalinizar o estômago, você não vai digerir proteína. Não é? Se você alcalinizar a urina, entendeu? Com pH mais alto, existe a possibilidade de você fazer um que a gente chama de cálculo coraliforme, que pega o rim todinho. Você percebeu? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. O conselho que eu digo é o seguinte, ó, mantenha a sabedoria tradicional dos seus pais. Né? Comer como sempre comeu, nessas coisas que a gente falou. Comer comida, hipócrita, nada faz bem, depende da quantidade, o alimento, a mesma carne que alimenta o homem pode alimentar o outro. Então, jogando com essas coisas, a gente não vai cair nesse engodo dessas pessoas. Não é? E os alimentos têm essa função.
Quando você pega, por exemplo, o feijão, né? Arroz e feijão. Sempre se comeu arroz e feijão. O que as dietas preconizaram por muito tempo? Não se come mais feijão, não é isso? Pois Né? é. Eram 2 colheres de arroz e mais nada. Olha, o feijão é riquíssimo em magnésio. Poxa vida. Magnésio. Então, por exemplo, mulheres com TPM, Devem né? comer Devem comer arroz, feijão, porque o feijão é rico em magnésio. E o magnésio e a vitamina B6, entendeu? Vai diminuir os sintomas, vão diminuir os sintomas da TPM. Agora, diz que para o feijão não fazer tão mal, porque tem pessoas que sofrem de flatulência, deixa de molho. Deixa de molho de dia pro outro. Despreza aquela água de um dia para o É. outro, despreza aquela água e cozinha o feijão. Roberto, aí aquela coisa também, que o Hipócrates falava, nada faz mal, nada faz bem, depende da quantidade. Mas tem aquele cara que vai... Eu tenho um paciente meu, que ele tinha dores, né, muito grandes, e ele percebeu que era o feijão que fazia mal. O feijão, não o preto, o outro, né? Ele parou de comer feijão. Esse feijão passou para o outro e melhorou a dor. Então você veja só como um alimento é poderoso. Não é? Quer dizer, ele não precisou eliminar. Não, mudou o feijão. É. É a mesma coisa peixe, né? Todo peixe, a pessoa que tem uma alergia a peixe, né? Não é a todo peixe. Ele pode ter a um peixe qualquer, um salmão, e não ter pela pescada. Claro. Entendeu? Então, isso que a gente tem que ter e ir percebendo. Porque isso vai funcionar como, às vezes, um agente inflamatório, né? Aí você colocou do kiwi também, né? Que ele funciona como um agente inflamatório, né? A Janaína Ribeiro ligou aqui de Santo André. Ela disse que a carne de porco é magra. Qual parte do porco é mais recomendável? Olha, eu acho assim, né? O lombo? O lombo é o que tem menos gordura, É. né? Mas olha, eu quero dizer uma coisa, sabe? Comido moderadamente mesmo, uma carne um pouco mais a costela, por exemplo, se você comer de vez em quando moderadamente, não vai ter problema. Não é? A gente não pode cair nessa loucura, né? Que foi aquela loucura de que às vezes alguém estava fazendo uma receita lá, um profissional, às vezes da área de nutrição, um médico, né? Ele ia falar, então aqui você adiciona margarina. Entendeu? Não é? Então a gente não pode cair nessa loucura. Né? Usar, de vez em quando, é que eu também coloquei, você pegou o Jamelão, né? O cantor Jamelão, ele viveu 90 e quantos anos? 95 por aí? Quase 100 anos, né? E olha, ele comia feijoada de segunda, de quarta e tomava cerveja. Não, de quarta e de sábado e tomava cervejinha, aperitivo dele. Então, a coisa não é bem assim como as pessoas dizem. Não é? Nada faz mal, nada faz bem, depende da quantidade. Dizia Hipócrates, pai da medicina. Aí veio Lucrécio e falou, a mesma carne que alimenta o homem, pode envenenar o outro. Então, você descobre mais ou menos aquilo que te faz bem. Tem que se observar, né, Celso? Observar o seu corpo, como ele funciona. Beth, eu sempre cito isso, né? Tem paciente que não se dá bem com banana, que não se dá bem com melancia. Por exemplo, eu não me dou bem com maracujá. E não é que eu não goste. Eu gosto. Aí o pessoal fala assim, mas o que você sente, né? Eu uso uma linguagem do pessoal do Nordeste, me dá uma gastura. Sabe? É um troço esquisito, né? Então o que faço? Eu evito até em doce. Né? Mas também é a única coisa que me faz mal. Né? Então as pessoas, como você falou, têm que observar. Né? Então, aí fala de rúcula, fala de que mais aí, Beth? Aqui fala da melancia, então, do romã, da cerola, da aveia. Da aveia. A aveia, ela tem muitos minerais, né, Beth? Ela tem muitos minerais, somente o zinco. Né? E o zinco é um alimento que é muito carente na nossa alimentação. E ela tem a beta-glucana, que quando você come, ela aumenta de tamanho. Então, ela faz o quê? Ela aumenta a saciedade, o estômago tira um pouco a fome. Então, é um belíssimo alimento a aveia também, né? A Maria Aparecida, que ligou aqui de Diadema, diz o seguinte, eu tenho pressão alta. E você acredita que o kiwi combate a pressão alta? Olha, a pressão alta, é lógico que a gente não sabe o grau de pressão alta dela, né? Entendeu?
Mas todas essas frutas são diuréticas. E a maior parte das frutas elas são refrescantes, Beth. Entendeu? Você veja, por exemplo, na Europa, lá, o que eles fazem, né? Damasco seco, uva seca, passa seca, né? Tudo muito seco. Por quê? Porque a fruta não sobrevive lá. O que eles fazem? Eles reidratam depois e comem. Entendeu? Para receber esses nutrientes, vitaminas e minerais que as frutas são riquíssimas, né? Então, mas o caso da Maria Aparecida... eu acho que cada caso é um caso, melhor, né? Depende o grau, né? O grau, né? Celso, dá um recadinho final, por favor. Eu sei que acabou o tempo, obrigado pela deixa, maravilhoso o seu programa, né? Imagina, a gente que agradece, tem um site, pode dar o seu site? O site é www.batelo.med.br. Qualquer dúvida, pode estar mandando o seu e-mail para o Dr. Celso, www.batelo.med.br. Viu, Beth? E tem alguns livros nesse site aí que estão disponibilizados gratuitamente. Isso é bacana, sabe? né? Dá uma acessada lá, que é uma prestação de serviço aí. Muito bem. Muito obrigada, Dr. Celso, pelos seus esclarecimentos. Imagina, eu que agradeço. Gente, vamos à nossa pausa. Eu volto na sequência do Dr. Shigemi, que vai falar sobre os 5 sabores através da medicina tradicional chinesa. Até já.